Mas em 30 de junho, então, acontece lá em Ecônia a sagração de 4 bispos. Disponível para quem quiser assistir, tudo gravado, o sermão, né, que foi feito, inclusive com a participação do bispo de Campos, né, do bispo emérito, então, o Dom Antônio de Castro Maia. Né. Então vale a pena assistir, né, e ler aí o sermão e tudo mais. Isso foi no dia 30 de junho. No dia 1º de julho, dia seguinte, decreto do cardeal Gantin, que era o prefeito da Congregação para os Bispos, declarando a excomunhão. Aí nós vamos entrar agora nesse aspecto. Né? No dia seguinte, 2 de julho, tem um motu próprio de João Paulo II, chamado motu próprio Ecclesia Dei, onde ele cita o decreto de excomunhão e abre as portas assim, olha, qualquer um de vocês quiser abandonar Dom Lefebvre agora, as portas estão abertas, nós podemos conversar diretamente com vocês. Né? Não sigam esse bispo cismático, né, como se diz. Muito bem. Isso é o que aconteceu em termos históricos, então, 88, 30 de junho, sagrações, decreto de excomunhão no dia 1º de julho. Agora nós precisamos entrar na nossa parte canônica e entender o que realmente aconteceu em termos jurídicos. Já no dia 2 de julho, 2 dias depois, já tinha um canonista francês, Padre Gravier, enviando cartas ao cardeal de Paris e ao cardeal de Lyon, falando assim, olha só, esse decreto de excomunhão aí, que o pessoal não olhou direito o Código Grego Canônico. Tem alguma coisa errada, quer dizer, estão deixando de levar em conta coisas importantes. Então, isso que a gente vai apresentar aqui é baseado nesse estudo feito por canonistas. Né? Não pensa que foi algo que eu elaborei, procurei no código, não. Só estou seguindo os passos daqueles que, no dia 2, depois das excomunhões sendo declaradas, já indicavam que alguma coisa não ia bem no que tinha sido feito. Antes da gente entrar nesse ponto, é importante a gente fazer algumas definições preliminares para evitar o mau uso de palavras. O que a gente vê? O uso de algumas palavras que têm um sentido técnico, jurídico, canônico, como insultos, como injúrias. São palavras fortes, né? Culturalmente fortes. Você fala assim, cismático, herege, apóstata, excomungado. São palavras que evocam na cabeça das pessoas algumas noções de repulsa, de medo, Vamos entender o que essas coisas significam primeiro. Isso é muito importante, que a gente encare essa terminologia exatamente o que ela quer dizer. Né? Assim, só para deixar claro, né? Quando a gente fala apostasia, o que é um apóstata? Um batizado que abandonou a fé católica. Não queria mais em nada, abandonou tudo, esse é o apóstata. Certo? O que é um herege? O que é uma heresia? Uma heresia é quando um batizado ele resolve não crer em algum ponto de fé católica. A palavra heresia vem do grego, uma palavra que significa escolha, né? Não, eu escolho o que eu vou acreditar, no que eu vou crer. Então, o herege ele é diferente do apóstolo, ele não abandonou a fé completamente, mas tem alguns pontos da fé que ele nega. É claro, isso nunca foi acusação contra Dom Marcelo Lefebvre. Né? Nunca você vai ver nenhuma carta, nenhuma correspondência, nenhuma mensagem do Vaticano acusar Dom Lefebvre de apostasia ou de heresia. Não. Isso é insulto, é injúria, né? Que os menos avisados podem falar por aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E cisma? O que é um cisma? Para entender o que é o cisma, a gente tem que recuar um pouco e lembrar que algumas palavras elas podem ser aplicadas em sentido amplo, em sentido lato, ou em sentido estrito. E a gente faz isso o tempo todo sem pensar nisso. Tá? Por exemplo, a palavra cultura. O que é cultura em sentido lato, em sentido amplo? É o conjunto de conhecimentos, de tradições, de práticas de um povo. Né? Mas, em sentido estrito, a gente pode falar assim, e aquela pessoa ali não tem cultura. Está usando a mesma palavra,
Só que agora você não está falando de cultura em sentido lato, você está falando de, está usando o termo cultura, né, capacidade intelectual de uma pessoa. E a gente se entende assim, né? Sem precisar chamar atenção para isso. A própria palavra liberal tem um sentido lato e um sentido estrito. Nós não rezamos antes da Salve Rainha, né, no final do terço, né? Nossa Senhora, vossas mãos liberais. A gente não está chamando Nossa Senhora de liberal no sentido de, né, que defende a doutrina do liberalismo, não. Porque é um uso amplo. Quando você fala que um padre é liberal, né, ou uma pessoa tem um comportamento liberal, está falando de sentido estrito. Isso acontece também com a palavra cisma. Cisma pode ser utilizado em sentido amplo. Qualquer separação, qualquer ruptura, qualquer discordância, a gente pode falar que é um cisma. A gente pode falar, olha, teve um cisma aqui nesse grupo. Por exemplo, o Centro Dom Vital, na década de 60, quando houve a separação entre o Gustavo Corsão e o qual é o nome dele? O Alceu Moroso Lima, a gente pode dizer que houve um cisma no Centro Dom Vidal, né? Em sentido lato, uma separação, uma discordância. Numa empresa, dois sócios saíram da empresa, houve um cisma. Sim, sentido lato. Mas nós não podemos aplicar a esse caso de Dom Marcel Lefebvre o sentido lato da palavra cisma. É necessário ir ao sentido estrito, certo? E como é que a gente descobre o sentido estrito de cisma? Nós temos que procurar isso nos teólogos, na tradição católica, nos dicionários de teologia. Quando se fala de cisma, do pecado de cisma, que não é qualquer separação, qualquer discordância, que poderia ser utilizado em sentido lato, mas aqui quando a gente fala do pecado de cisma, então, algumas citações. A gente vai encontrar isso também aqui no Tradição versus Vaticano, tá bom? Então tem 1933, um livro sobre direito canônico, de Mateus Conte a Coronata, que diz: cisma é a separação voluntária e pertinaz do batizado da unidade da igreja. É uma separação voluntária e pertinaz. Eu quero me separar, não quero fazer parte da igreja. O cardeal Charles Journet, no livro A Igreja do Verbo Encarnado, 1955. Não basta uma desobediência, por mais obstinada que seja, para constituir um cisma. É necessário, além disso, uma revolta contra a função do Papa e da Igreja. Então, não é qualquer desobediência que é um cisma em sentido estrito. Embora que em sentido lato, você possa falar, está discordando comigo, está cismando, está separando. Mas não é assim que a gente deve aplicar. Existe um dicionário de teologia muito reconhecido, publicado desde o final do século XIX até meados do século XX, é extenso, e é interessante ver sobre o verbete cisma, o que esse dicionário, que é o Dictionnaire de Théologie Catholique, o que ele fala sobre cisma, citando o teólogo Caetano. É interessante, quem escreve isso aqui que eu vou ler agora, não é ninguém menos do que o padre Yves Congar. Tá? Para quem for procurar, Yves Congar era um opositor ferrenho de Dom Marcel Lefebvre. Só que ele escreveu isso aqui na década de 50. Né? E o que diz o padre Congar no dicionário de teologia católica sobre o cisma? Quando se desobedece ao superior em determinado caso, julgando-se, por exemplo, que ele, o superior, se engana ou que age ilegitimamente, em outras palavras, quando se recusa a obedecer à pessoa, respeitando-se, no entanto, a função, não se configura cisma. Certo? Mas, o que é isso? É desobediência. Pode ser mais ou menos grave, mas não cisma. Então, quando o subordinado julga que o superior está agindo ilegitimamente ou está agindo erroneamente, e ele não obedece, contanto que ele não vá contra a função, ele vai contra a pessoa naquela situação, não há cisma. O cisma se verifica quando a recusa de obedecer atinge a própria autoridade reconhecida como tal. É o caso, por exemplo, de Henrique VIII, no cisma propriamente dito da Inglaterra. Não reconheço a autoridade de um papa. Aqui na Inglaterra, quem manda na igreja sou eu. Ou Lutero, que além de herege, porque recusou pontos da fé católica, também
pertinazmente falou: não aceito a autoridade de um papa, não existe isso. Assim como os ortodoxos, que não aceitam autoridade papal. Você vê a diferença entre o que é o cisma, em sentido estrito, essa recusa formal de uma autoridade, do que é uma desobediência. São coisas diferentes. Os teólogos medievais, continua lá o dicionário de teologia católica, tiveram o cuidado de notar que o cisma é uma separação ilegítima da unidade da igreja. Pois, dizem eles, poderia haver uma separação legítima. Por exemplo, se alguém recusasse a obediência ao Papa que ordenasse uma coisa má ou indevida. Então, essas são definições próprias do que significa cisma. Certo? É importante ter isso em mente. Por quê? Ao longo das discussões de Dom Lefebvre com o Vaticano, a palavra cisma já foi usada algumas vezes desde a década de 70, mas sempre em sentido amplo. Certo? Sempre em sentido amplo. Já vamos ver isso. Então, cisma, ficou claro. E excomunhão? Antes de dizer o que é excomunhão, o que não é excomunhão? Excomunhão não é uma maldição que a igreja lança em cima de ninguém. Não é uma condenação ao inferno, sabe? Mas essas coisas povoam o nosso imaginário. Quando a gente ouve a palavra excomunhão, excomungado. Não. Excomunhão é uma penalidade jurídica, uma pena que a igreja se reserva o direito de aplicar aos batizados apenas. Ela só pode aplicar penas aos batizados. Né? Quem não é católico não pode ser excomungado. Tá? Só católicos têm essa prerrogativa de poderem ser excomungados. Mas, então, é uma pena que a igreja impõe a algum de seus membros batizados que tenham transgredido uma lei canônica. É isso. Certo? Quando a gente olha para o Código de Direito Canônico, está aqui um exemplar, também disponível online, qualquer um pode consultar. O código é que regula juridicamente a vida da igreja. Ele é composto de vários livros. Livros que vão desde constituição de paróquias e dioceses, conselhos disso, conselho daquilo, como é que é o ministério na igreja, quer dizer, toda uma regulação sobre a vida da igreja. Tem uma parte do código que é o Código Penal, certo? Que trata das penas, das penalidades. É isso que vai nos interessar. É o livro 6, então são vários livros, entre aspas, aqui dentro. No livro 6, são previstas penas para os batizados que transgridam alguma lei da igreja. Penas medicinais e penas expiatórias. Diferença. Uma pena expiatória é para a pessoa que recebeu aquela pena, ao cumprir aquela pena, ela está expiando, né, aquele erro. E a medicinal é uma pena dada para que a pessoa volte atrás. É onde se encaixa uma excomunhão. Ela é considerada uma censura que a igreja faz. Com que propósito? Chamar a atenção daquele que transgrediu a lei para que ele volte atrás. Para isso que serve a excomunhão. Tá? Assim como tem a excomunhão, tem suspensão, tem a interdição, são nomes de penas. A mais grave é a excomunhão. O padre Jesus Hortal, que é o comentador do código, da tradução em português do código, ao falar da excomunhão, ele fala, a igreja, o que é excomunhão então? É uma privação de bens, mas a igreja só pode privar daqueles bens que ela administra. Quais são os bens que a igreja administra? Os sacramentos, exercício de ofícios, ministérios eclesiásticos. A igreja não pode privar da graça de Deus. A graça se perde pelo pecado que está na base do delito. Se cometer um pecado, você perde a graça, tem que se confessar. Mas a graça não se perde por uma disposição eclesiástica, por uma disposição jurídica. Nem muito menos a igreja está privando ninguém da salvação pela excomunhão. É bom que isso fique muito claro, não é uma condenação ao inferno. É assim, é um aviso, uma pena medicinal. Batizado, você cometeu uma infração, você está privado dos sacramentos. Você não pode receber sacramentos, não pode exercer nenhum cargo dentro da igreja, até você voltar atrás. Voltou atrás, a pena pode ser retirada. Sendo assim, a gente observa que é uma pena
temporal, é uma pena, não é uma pena eterna, é uma pena enquanto a pessoa vive. Então veja que não faz sentido falar em retirar excomunhão de alguém que já faleceu. Seria como você falar, num Código Penal, né, normal, que se condenou alguém a tantos anos de prisão, a prisão perpétua, a pessoa morreu na prisão, e aí anos depois fala assim, não, vamos retirar a pena, vamos dar liberdade de novo, né? O cara já morreu, já não tem mais, você não tem mais acesso, né, não tem mais o que privar dele temporalmente, certo? Então não faz sentido quando você fala assim, tirar a excomunhão de quem já morreu. Não, não vai ter utilidade nenhuma, porque é uma privação de bens temporais, enquanto a pessoa está vivendo. Depois que ela morre, é por conta de Deus, né? Então, o efeito da excomunhão, o nome já diz, né? Coloca alguém fora da comunhão visível da igreja. Então, suspende todos os direitos que o batizado teria por ser membro da igreja, principalmente os sacramentos, né? Existem dois tipos de pena, não só de excomunhão, no Código de Direito Canônico. A chamada pena late sententiae, late é de lato, sentença lata, automática. Algumas penas são aplicadas pelo próprio fato de o batizado descumprir, transgredir alguma lei. E aí, em que situações isso acontece? Está previsto no Código. Essas são as penas automáticas, late sententia. E existem as penas ferende sententia. Ferende, do verbo fero em latim, significa transportar, levar. Quer dizer, é uma pena que tem que ser imposta depois de um julgamento por uma autoridade. Ela tem que ser levada até o réu, né? Tem que ser imposta. Certo? Então, dois tipos. É importante ter essas definições na cabeça. Então, algumas transgressões não precisa nem de juiz. Só o fato de ter feito aquela transgressão já sofre a pena, seja ela uma excomunhão ou qualquer outra. Em outros casos, não. Tem que ter um tribunal, tem que ter um processo. E aí é o livro 7, se não me engano, que vai descrever o processo penal na igreja. Juiz, advogado, defesa, e tudo isso aqui. Beleza? Tá claro o que é cisma e o que é excomunhão? Coisas diferentes. Aí vem a pergunta. Todo cismático é um excomungado? Resposta, sim. Agora eu vou falar um número de um cânon. O que acontece? O código ele é todo numerado, né? Para a gente consultar depois. O cânon 1364 é importante para nós, porque ele vai dizer que, cânon 1364, o apóstata, já definimos o que é apostasia, o herege, já definimos o que é heresia, o cismático, cisma no sentido estrito, incorre em excomunhão late sententia, automática. Perdeu a fé? Já está excomungado, já não tem mais direito aos bens que a igreja poderia te oferecer. Perdeu a fé. Recusou um dos itens da fé, é um herege? Também. Recusou a autoridade do sumo pontífice enquanto tal? Perdeu o direito aos bens que a igreja pode te dar aqui nesta terra. Certo? Então, todo cismático é um excomungado, está excomungado automaticamente. Agora eu vou fazer o reverso da pergunta. E todo excomungado é um cismático? Resposta, não. Por exemplo, um sacerdote que no sacramento da confissão absolve o cúmplice dele no pecado contra o sexto mandamento, é excomungado late sententia. E não é cismático. Uma pessoa que comete aborto, um católico batizado que comete aborto ou que ajuda no aborto, é excomunhão late sententia. E não é cismático. Então, existem vários casos onde a pena de excomunhão automática é aplicada e que não tem nada a ver com cisma, tá bom? Então, não podemos confundir essas coisas. Cisma é um dos pecados que tem como pena a excomunhão automática. Certo? Bom, sagrar bispos sem mandato pontifício é um ato cismático? Essa pergunta é fundamental. Certamente é um ato para o qual existe a previsão de excomunhão automática. Cânon 1382. Então, além do 1364, que diz que todo cismático é excomungado automaticamente,
o cânon 1382 vai dizer o seguinte, 1382. O bispo que, sem um mandato pontifício, confere a alguém a consagração episcopal, igualmente, aquele que recebe a consagração, incorre em excomunhão automática, lata sententia, reservada à sé apostólica, que é a Santa Sé que pode tirar essa pena. Então, realmente, está aqui, ó, cânon 1382. Se um bispo consagrar outro bispo sem a autorização do Papa, ele incorre em excomunhão. Mas o que é interessante, sabe aquele cânon 1364 que fala do cisma, do cismático, que é excomungado? Ele está dentro de uma seção de penalidades que se chama dos delitos contra a religião e a unidade da igreja. Faz todo sentido, né? Quer dizer, o cisma é um delito, é uma falta contra a unidade da igreja. Esse cânon que nós acabamos de ler, 1382, sobre a sagração episcopal sem mandato pontifício, ele está em outra seção do Código, dos delitos no exercício de cargos eclesiásticos. Logo, pelo próprio Código, o delito de sagrar bispos sem mandato papal não é um delito contra a unidade da igreja. Aqui do lado tem outros delitos que causam excomunhão lata sententia na execução, ao exercer um cargo. Né? Por exemplo, um confessor que revela o sigilo sacramental da confissão é excomungado automaticamente. Sabiam disso? Se um padre revelar para alguém o que você contou para ele na confissão, ele recebe a mesma pena que um bispo que sagra outro sem autorização do Papa. Isso tem alguma coisa a ver com unidade, quebra da unidade? Não. É um delito no exercício de uma função eclesiástica. Isso é bom que fique claro. O próprio cardeal Castilho Lara, que em 88 era presidente de uma comissão para a autêntica interpretação do Código, ele diz assim, o ato de consagrar um bispo sem autorização do Papa não é de si um ato cismático. Então é importante ter essa distinção, tá? Entre uma coisa e outra. Isso é muito importante. Então, agora nós vamos aplicar isso. Bom, o que a gente teve que esclarecer aqui? O conceito de apostasia, heresia, importante para nós. O conceito de cisma, em sentido estrito, o conceito de excomunhão e a relação entre essas coisas. Então, como isso é aplicado ao caso de Dom Marcel Lefebvre? Eu ia dizendo que esse termo cisma foi aplicado várias vezes em sentido amplo. O cardeal Sepper, lembra dele? Fala assim, o senhor caiu em grave desobediência, o que vai levar, logicamente, ao cisma. Olha aí, desobediência vai levar ao cisma. Vai levar ao cisma em sentido amplo, uma ruptura. Tudo bem. O próprio Dom Lefebvre usa a palavra cisma contra o cardeal Ratzinger, em certa situação, eu separei aqui, em sentido amplo. Quando o cardeal fala para ele, bom senhor, isso que eu estou fazendo é uma atitude cismática. Aí o Monsenhor Lefebvre fala, cisma? Se existe cisma é do lado do Vaticano. Né? Com Assis, né? Com a resposta dúbia, é uma ruptura da igreja com seu magistério tradicional. Claro, cisma em sentido de ruptura, separação, não cisma no sentido estrito do Código. Só que no decreto de excomunhão, a gente não pode entender que cisma ali esteja sendo utilizado em sentido amplo. É muito sério, né? Muito grave. Então, só pode ser utilizado em sentido estrito. E é assim que nós temos que verificar o que está escrito lá no decreto de excomunhão, do dia seguinte ao dia das sagrações episcopais. Um decreto que não é assinado pelo Papa, é um decreto assinado pelo cardeal Gantin, prefeito da Congregação para os Bispos. E o que diz o decreto? Começa logo no começo. Está escrito isso lá, hein? Proceder à consagração episcopal de bispos sem mandato pontifício é um ato de natureza cismática. Errado. Errado. Quer dizer, não basta que o prefeito da Congregação para os Bispos diga que isso aqui é isso. Para ser isso, tem que ser isso. Certo? Não pode. Só que essa conexão ele faz logo no começo do decreto. E aí na nossa cabeça já fica assim,
Então, consagrar bispo sem mandato é de natureza cismática. Aí ele aproveita que fez essa conexão e fala assim: por isso Dom Lefebvre incorreu na pena de excomunhão, e ele cita os 2 cânones que nós falamos aqui. 1364, que é sobre cisma, já que ele linkou a sagração ao cisma, e cita o próprio, aí tudo bem, 1382, que é aquele que não se aplica a cisma. Ele cita os 2. O cânon 1382, que fala da sagração episcopal, diz que quem está excomungado automaticamente? O bispo sagrante e os que receberam. E os bispos co-sagrantes, aqueles que estão ali sagrando juntos. O padre Jesus Hortal comenta, atenção, os bispos que auxiliarem o bispo sagrante não incorrem em excomunhão, que foi o caso de Dom Antônio de Castro Maia. O cardeal Gantan sabia disso, só que como ele ligou o ato de sagração de bispo a um ato cismático, no parágrafo seguinte ele fala de Dom Antônio, e fala assim: Dom Antônio de Castro Maia, tendo publicamente aderido ao ato cismático, incorreu na excomunhão automática prevista pelo cânon. Qual cânon você acha que o Dom Antônio incorreu? 1364, de cisma. E não o 1382, a sagração. Porque o cardeal sabe que você está consagrando, do lado do bispo sagrante. Esse bispo que está consagrando, por aquele ato, ele não recebe a pena de excomunhão. Então, para condenar Dom Antônio de Castro Maia, é necessário linkar aquele ato com cisma, que aí você apela para 1364. É uma precisão, assim, tem que olhar com muita calma. Mas veja, isso que eu estou falando para vocês, no dia seguinte tinha um canonista mandando carta para o Le Figaro, sei lá, jornal francês. O francês falou: tem coisa errada aí, peraí, você não pode chegar e fazer essas afirmações gratuitas. Bom, então Dom Antônio de Castro Maia está resolvido. Se a sagração de bispos sem mandato pontifício não é por si um ato cismático, não se pode jogar nele essa pena de excomunhão por cisma. Gente, desde sempre até hoje, nas missas da fraternidade, os padres rezam pelo Papa, né? Rezam pelo bispo diocesano onde está acontecendo a missa. Isso não é ação de um cismático, né? De alguém que quer separar da igreja. Mas aí você vai falar assim, tudo bem, mas sobrou lá o cânon 1382, não tem jeito, né? Ainda que Dom Lefebvre não tenha tido a intenção de ser cismático, a gente não possa chamá-lo de cismático, honestamente chamá-lo de cismático, tem um cânon lá que é um delito no exercício de um ofício eclesiástico. Esse mesmo canonista, que é o padre Gravier, ele chama atenção para isso. Parece que vocês esqueceram que os códigos penais, né, além de definir as penas, definem também os sujeitos aos quais as penas podem ser imputadas. É chamada imputabilidade penal. Né? Então, você tem o Código Penal, por exemplo, brasileiro, a gente sabe que até 16 anos, menor de 16, não sofre pena nenhuma. Né? Excomunhão é uma pena. E o Código de Direito Canônico, antes de definir as penas, tem o cuidado de definir quem são os sujeitos a quem as penas podem ser atribuídas. Então, vamos lá. Isso é antes. Então, nós vamos lá para o cânon 1323. Do sujeito passível de sanções penais. Vamos lá. 1323. Não é passível de nenhuma pena ao violar a lei ou preceito. Aí tem vários itens. Quem não completou 16 anos, tem tudo isso aqui. O que nos interessa é o quarto item do cânon 1323. Não é passível de nenhuma pena quem agiu forçado por medo grave, ainda que apenas relativo, ou por necessidade, ou por grave incômodo, a não ser que se trate de ato intrinsecamente mau ou que redunde em dano das almas. Muito cuidado aqui. O que nos interessa é quem agiu forçado por necessidade. Certo? Transgrediu uma lei por necessidade. Se foi esse o caso, essa pessoa é inimputável. Ela não pode receber pena
Não é que ela não possa ser excomungada lá ter sentença, ela não pode receber pena nenhuma, se ela agiu por necessidade. Mas nesse ponto, nesse momento, aí nós precisamos fazer algumas outras distinções. Vocês me permitem aqui um recurso visual? Vocês vão entender aqui, peraí. Aquele negócio de código grego canônico, muita cânon para lá, cânon para cá. Só para a gente ter uma coisa mais tangível. Essas pecinhas aqui estão aqui para representar todos aqueles que até esse momento da nossa aula acompanharam, né, todo esse passo a passo, né, entenderam que Dom Marcel Lefebvre não cometeu ato cismático nenhum, né, que entenderam as intenções de Dom Marcel Lefebvre, e estamos aqui vendo se Dom Marcel Lefebvre poderia ser excomungado, certo? Aí nós encontramos o cânon 1323, que diz assim: se ele agiu forçado por necessidade, ele não pode sofrer pena nenhuma. Nesse momento, todos nós, eu não estou colocando aqui quem fica soltando injúrias, tá? Que ele fala assim, cismático, herege. Não, esses já não estão aqui. Aqui é só aqueles que entenderam, né, o ponto que nós estamos. A questão aqui, e é uma questão justa, nesse momento, é assim: havia necessidade? Difícil julgar, às vezes. Eu conheço pessoas que, sinceramente, não conseguem enxergar que havia necessidade. E acham que ele passou do ponto. Entendem a intenção dele e falam, não, mas ele não devia ter feito isso. Foi um ato muito grave de desobediência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar esse grupo aqui. Então, nós temos aqui, olha, nesse grupo, aqueles de nós que concordam, entendem que houve necessidade para aquele ato, que a situação da igreja era tal que, sem isso, a própria religião poderia estar ameaçada. E aqui, aqueles que sinceramente acham que ele exagerou. Certo? Entre esses que avaliam, que julgam que houve necessidade, nós podemos ainda sinceramente se perguntar o seguinte: olha, esse cânon que você leu aí, ele diz que não é imputável de pena se agiu por necessidade e se o que a pessoa fez, esse ato, essa desobediência, essa violação da lei, não é um ato intrinsecamente mau. Sagrar bispos não é intrinsecamente mal, né? Mas não pode ser nada que redunde em dano às almas. Não pode fazer mal às almas, né? Ameaçar a salvação dos outros. Então pode ser que alguns desses aqui pensem assim, bom, havia necessidade, mas sagrar bispos pode ter comprometido a salvação de alguém, por exemplo, pode ter levado alguém realmente a um sentimento de cisma, né, e fazer a pessoa ter pecado. Então, nós precisamos dividir esse grupo aqui também. Entre aqueles que consideram que havia necessidade e que a sagração não fez mal às almas, e aí esses vão concordar que não houve excomunhão, e aqueles que acham que havia necessidade, sim, mas fazer isso aí causou dano às almas. Para esses, nós precisamos ir para o cânon 1324. Cânon 1324, número 8, diz o seguinte: não é passível de pena, certo? Quem agiu por necessidade, esse grupo aqui, certo? Mas se o delito redundar em dano das almas. Não, perdão, não é que não é passível de pena, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Não se exime da pena, mas a pena estabelecida pela lei deve ser mitigada ou substituída por uma penitência. Então, se a gente considera que havia necessidade, mas que Monsenhor Lefebvre passou da conta, né, e fez um ato que pode ter causado dano às almas, se foi esse o caso, ele não está inimputável, né? Mas o código diz que a pena deveria ser diminuída. É uma orientação para o juiz, né? Olha, diminua. Se a pena é excomunhão, de alguma coisa, porque afinal de contas foi por necessidade. E mais, nessas circunstâncias, diz o parágrafo 3, o réu não incorre em penas automáticas, lata sentença. Olha só. Deixa eu repetir. Se a pessoa agiu por necessidade e aquele ato causou algum dano às almas, esse grupo aqui, né?
pessoa vai sofrer alguma pena, mas não pode ser lata sentença. Tem que ter um juiz, tem que ter um julgamento com advogado, com defesa e uma sentença. O que não houve. O que houve foi um decreto de declaração de excomunhão, não um decreto de imposição de excomunhão por um juiz. Isso é importante. Não dá para eu cometer um delito num dia 30 de junho, dia 1º de julho, já ter um decreto impondo com julgamento. Não. Foi lata sentença, foi automático, foi só uma declaração. Então, aqueles que acham, que julgam, que avaliam que houve algum dano às almas, precisam concordar que não houve pena lata sentença automática. Era necessário um julgamento. E o juiz não poderia dar excomunhão. Teria que ser uma pena mitigada, ok? Muito bem. Agora, e para aqueles que acham que não havia necessidade? Não conseguem enxergar a necessidade para tal desobediência? Aí nós voltamos para o cânon 1323. Número 7. Aquele que, sem culpa, julgou haver alguma necessidade, não incorre em pena nenhuma. Eu vou repetir, está aqui. Ó. Quem, sem culpa, julgou haver alguma das circunstâncias mencionadas no número tal, inclusive necessidade, certo? Não ocorre em pena. Não pode sofrer pena nenhuma. Então, assim, sem culpa, tá? Aí nós vamos ter que dividir esse grupo em 2 de novo. Porque todos esses aqui acham que não havia necessidade, certo? Mas a gente pode avaliar o quê? Não havia necessidade, mas será que tudo que a gente viu aqui sobre a vida de Dom Lefebvre, sobre o que ele fez, será que ele achava que tinha? Sim, né? Achava que tinha, sim. Ele estava errado. Fazendo uma suposição aqui, né? Mas, como diz aqui o cânon 1323, número 7, se sem culpa dele ele julgou o que tinha, não pode ser penalizado ao violar a lei. Está escrito isso aqui no Código Canônico, o mesmo código que usaram para condená-lo. Ah, eu acho que o Monsenhor Lefebvre não teve culpa. Porque, afinal de contas, né, tudo que ele sofreu, tudo que a Santa Sé fez, não foi culpa dele. Então, unamos-nos aos demais aqui, porque não pode ter havido nem pena nenhuma. Então, sobrou agora esse aqui. Qual é essa situação? Vocês lembram quem está aqui nesse grupo? Não teve necessidade. E o que ele fez foi por erro e culpa dele. Então, vamos de volta ao cânon 1324, que diz assim: alguém que, por erro, mas por culpa sua, certo? Por erro, por culpa sua, julgou haver necessidade, não se exime da pena, mas a pena deve ser mitigada e mais, não se pode aplicar pena lata sentença. Meus amigos, nem se não teve caso de necessidade, nem que foi culpa dele, é um bispo turrão, orgulhoso, tudo isso que a gente viu que ele não é, né? Mas vamos aqui para efeito de exercício imaginar isso, né? Não, foi culpa dele, a formação que ele teve, ele tinha que ter prestado mais atenção, ele errou. Tudo bem. Se não havia necessidade, foi por erro que ele julgou que havia e ele transgrediu a lei, não pode ser excomungado, a pena tem que ser mitigada. E mais, só por um juiz numa pena ferende sententia. Parágrafo 3, o réu não incorre em penas lata sentença nesses casos. Não tem saída. Juntamos todos aqui. Pelo menos, lata sentença a gente sabe que não pode ter tido. Na pior das hipóteses, deveria se instituir um júri, um tribunal com um juiz que pudesse julgá-lo, ouvi-lo, defesa, acusação e uma pena ferende sentença. Certo? Isso nos diz o próprio Código de Direito Canônico. Em conclusão, Dom Marcial Lefebvre jamais foi excomungado por excomunhão lata sentença. Nem pela outra, porque não houve júri, né? Toda essa operação feita, eu fui pensando, como é que chamaria toda essa operação que foi feita contra ele, com esse apoio da mídia liberal? Eu encontrei a palavra farsa, em sentido estrito.
não a peça teatral. Farsa aqui no sentido de uma ação, uma representação que induz outros ao erro. Uso de meias palavras, associações indevidas entre conceitos, utilizar o termo cisma em sentido amplo e não estrito, no meio do texto. Acho que farsa se aplica bem. Uma ação ou representação que induz alguém ao logro, ao erro, um embuste. E o que dizer da suspensão das excomunhões em 2009? Porque se Dom Lefebvre não foi excomungado, nem tampouco os 4 bispos sagrados por ele. Não tiveram o menor efeito jurídico. As suspensões das excomunhões. Suspendeu uma excomunhão lá da sentença que não pode ter acontecido pelo próprio Código de Direito Canônico. Se as excomunhões nunca ocorreram, elas não podem ser suspensas. Ainda que a gente não vá negar que o ato de Bento XVI, em 2019, tenha tido um efeito psicológico favorável para a fraternidade, sem dúvida. A aproximação de fiéis amedrontados, excomungados, não são. Então, psicologicamente, teve um efeito positivo, mas juridicamente, efeito nenhum. Quer dizer, auxiliou psicologicamente os que ainda estavam vivos, né, em 2009. Né? Mas quantos morreram pensando que Dom Lefebvre tinha sido excomungado, que os bispos, Dom Antônio tinha sido? Quantos o abandonaram? Não foram, foi a minoria, mas alguns abandonaram por fraqueza, por medo, de estar sendo cismático. Quantos ainda hoje, 35 anos depois, se recusam a estudar esses fatos, esses documentos? Quantos preferem se esconder atrás de um pretenso senso católico, né? Dizer, não, o Papa falou, está falado. Primeiro que o Papa não falou nada, né? Quer dizer, o decreto não foi nem o Papa que assinou, foi um cardeal. E não é um decreto que impõe nada, ele só declara uma coisa que pelo código não existe. O que nos resta, né, em conclusão? É agradecer a todos que até hoje resistiram, né, a essa enxurrada de mentiras. Né? Todos da fraternidade, todos os padres, né, os bispos sagrados por Dom Lefebvre, todos os fiéis, os religiosos que seguraram essa barra, né, podemos dizer assim, essa pressão. Claro que tem que agradecer também ao CDB, ao Centro Dom Bosco, por ter nos dado essa oportunidade de aprofundar isso entre nós e divulgar isso para que as pessoas tomem conhecimento desses fatos. Né? E claro, né, de maneira especialíssima, agradecer ao próprio Dom Marcel Lefebvre, que teve essa coragem de ir até o fim. Nem cismático, nem excomungado. Católico, até o fim católico. Obrigado.